Olá! Sabe aquela história de que a intenção foi boa, mas... Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso. O que acontece quando as políticas de um governo resolvem entrar no campo de jogo das poderosas forças de oferta e demanda? Muitas vezes, a ideia por trás é nobre, é ajudar as pessoas. Mas os resultados... Bom, os resultados podem ser uma caixinha de surpresas. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o centro de incontáveis debates. A gente ouve todo dia, o aluguel tá pela hora da morte, o salário não dá para nada. E aí vem a pressão popular, o clamor por uma atitude do governo. Mas será que essa intervenção conserta mesmo o problema? Ou será que às vezes ela acaba criando outros, talvez até piores? Então, para a gente entender bem essa história, a gente precisa ir na raiz do problema. De onde é que vêm esses pedidos de intervenção? Quase sempre, o conflito nasce de dois lados que se sentem injustiçados pelo livre mercado. E aqui está o cabo de guerra. De um lado, você tem os compradores. Pensa em quem procura um apartamento para alugar e se depara com preços que parecem absurdos. Do outro lado, os vendedores. Pensa nos trabalhadores, que sentem que o salário que recebem não faz jus ao seu esforço. Os dois lados olham para o governo e pedem uma ajuda, cada um querendo uma lei que puxe a corda do mercado um pouquinho mais para o seu lado. E qual é a resposta mais comum, a mais intuitiva para essas pressões? O controle de preços. É isso mesmo. Em vez de deixar a oferta e a demanda encontrarem um ponto de equilíbrio sozinhas, o governo vai lá e decreta um limite, seja um preço máximo, um teto ou um preço mínimo, um piso. Certo, a intenção é boa, mas vamos analisar o que acontece na prática. É aqui que a coisa começa a ficar de verdade interessante, porque os resultados raramente são tão simples quanto parecem no papel. As leis da economia, veja bem, são teimosas. O primeiro tipo de controle que a gente vai ver é o preço máximo. O exemplo mais famoso, que todo mundo já ouviu falar, é o controle de aluguéis. A ideia é simples. O governo estabelece um valor teto que os proprietários podem cobrar, pensando em tornar a moradia mais acessível para todos. E aqui está o pulo do gato. Se o governo coloca um preço máximo lá em cima, bem acima do que o mercado já cobra, bom, não acontece nada. É uma lei que não afeta a realidade. Agora, olha o que acontece no gráfico da direita quando o governo força o preço para abaixo do equilíbrio. A consequência imediata e inevitável é a escassez. De repente, tem muito mais gente querendo alugar apartamento por aquele preço baixo do que apartamentos disponíveis. A boa intenção de baixar o aluguel acabou criando um problema novo, a falta de imóveis para alugar. Essa citação é bem pesada, né? Mas ela captura de forma brutal a visão de muitos economistas. A lógica por trás dela é que, com o tempo, aluguéis artificialmente baixos tiram todo o incentivo dos proprietários de cuidar dos imóveis ou de construir novos. A qualidade das moradias despenca, a oferta diminui ainda mais e a escassez só piora. No fim, quem mais sofre é justamente quem a política queria ajudar. Agora vamos virar a moeda. Se existe o preço máximo, também existe o preço mínimo. É um limite legal que não deixa o preço cair abaixo de um certo valor. E o exemplo mais clássico e debatido no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, é o salário mínimo. Esse gráfico aqui mostra o efeito de forma muito clara. Quando o salário mínimo é fixado num valor acima do que o mercado pagaria naturalmente, o resultado é um excesso de oferta de trabalho. Traduzindo do economês, tem mais gente querendo trabalhar por aquele salário do que vagas disponíveis. E esse excesso de mão de obra tem um nome bem conhecido: desemprego. A política ajuda quem consegue o emprego por um salário maior, claro, mas pode custar o emprego de outras pessoas. E esse debate é acalorado. De um lado, quem defende o salário mínimo foca na questão da justiça social, da dignidade, de garantir uma renda básica. Do outro, quem critica aponta justamente para o risco do desemprego, principalmente para os trabalhadores com menos qualificação. E ainda adicionam outro ponto. Dizem que a medida é mal focada porque muitas vezes quem recebe salário mínimo não é o chefe de uma família pobre, mas talvez um jovem de classe média num primeiro emprego. Beleza, já falamos de controlar os preços diretamente. Agora vamos mudar de marcha e olhar para outra ferramenta poderosíssima dos governos, os impostos. E aqui tem um quebra-cabeça que pouca gente para pensar. Quando o governo cria um imposto, quem é que paga a conta no final do dia? Vamos usar um exemplo bem simples para ilustrar. Imagina que a prefeitura da sua cidade decide cobrar um imposto de 50 centavos em cada casquinha de sorvete. A lei pode dizer que o dono da sorveteria tem que pagar. Ou pode dizer que o imposto é do consumidor. Mas será que é a lei que decide quem realmente sente o peso desse custo no bolso? E é aqui que a gente chega numa das conclusões mais surpreendentes da economia. Dá uma olhada nesses dois gráficos. No primeiro, a lei joga um imposto nos vendedores. No segundo,
nos compradores. E o resultado final é idêntico. Exatamente o mesmo. Nos dois cenários, o imposto cria uma barreira, uma diferença entre o preço que o comprador paga e o valor que o vendedor recebe. E o fardo desse imposto é dividido entre os dois. A lei decide quem preenche o cheque para o governo, mas é o mercado quem decide de fato quem paga a conta. Esse conceito tem um nome técnico: incidência tributária. É basicamente o estudo de como o peso de um imposto é distribuído de verdade. E se não é a lei que decide isso, então o que decide? A resposta, meu amigo, está nas forças invisíveis da oferta e da demanda. Isso nos traz a nossa última parte, onde a gente vai finalmente desvendar esse mistério. A chave para entender quem paga mais imposto está num conceito fundamental chamado elasticidade. Pensa na elasticidade como uma medida de flexibilidade, uma rota de fuga. O lado do mercado que tem menos opções, que é menos elástico, é o lado que vai ter mais dificuldade de fugir quando o imposto chega. Essas pessoas ou empresas estão, de certa forma, presas naquela transação. Tem um caso da vida real que ilustra isso de forma perfeita. Em 1990, o governo americano criou um imposto sobre bens de luxo, iates, jatos, joias caras. A intenção era óbvia: fazer os ricos pagarem mais. O resultado, no entanto, foi um desastre completo para os trabalhadores dessas indústrias. E esse gráfico aqui mostra o porquê. Os compradores ricos tinham uma demanda super elástica. Se o preço do iate subisse por causa do imposto, eles simplesmente não compravam. Iam gastar o dinheiro em outra viagem, outro carro, outra coisa. Eles podiam escapar do imposto. Mas e os fabricantes de iates? Eles não podiam, de uma hora para outra, começar a fazer bicicletas. A oferta deles era inelástica. Eles estavam presos. O que aconteceu? As vendas de iates despencaram e o peso do imposto caiu inteiro nas costas dos trabalhadores que perderam seus empregos. E essa é a regra de ouro da incidência tributária. Não importa o que a lei diz, o fardo econômico de um imposto sempre vai cair mais forte sobre o lado do mercado que tem menos flexibilidade, menos opções, menos capacidade de dizer não obrigado e sair andando. Quem tem menos rotas de fuga paga a conta. No fim das contas, o que a gente percebe é que a economia é governada por dois conjuntos de leis, que operam ao mesmo tempo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Analisar a oferta e a demanda não diz o que é moralmente certo ou errado, mas nos dá uma ferramenta poderosa para prever as consequências das nossas ações. E talvez entender essas consequências seja o primeiro e mais importante passo para criar políticas que realmente melhorem a vida das pessoas.